Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, temporada 2023-2024 aconteceu e já temos os confrontos estabelecidos, um sorteio que eu acho que colocou os 4 piores times do pote 2 na frente das equipes espanholas. Sim, vou falar especificamente sobre os duelos de Atlético de Madrid contra Inter de Milão e Real Madrid contra Leipzig aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam, tem link aqui embaixo, tem link aqui em cima para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem, porque o vídeo é distribuído para mais pessoas interessadas nesse tema e, claro, os comentários aqui embaixo. Bom, antes de mais nada, trazer para vocês esses duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões que começam lá em fevereiro e terminam em março, e a gente vai conhecer os times classificados para as quartas de final. Bom, primeiro começando pelo começo, que eu disse que eu acho que os 4 piores rivais do pote 2 ficaram com os 4 espanhóis que estavam todos no pote 1, porque todos se classificaram em primeiros lugares de seus grupos, né? A gente tem, para eu não errar aqui, Leipzig e Real Madrid, já vou falar sobre esse duelo, mas o Leipzig é um time perigoso. Copenhague e Manchester City, em teoria é um adversário acessível para o Manchester City. PSG e Real Sociedad pegou um dos piores times aí do pote 2. Lazio e Bayern, a Lazio é um time bem irregular nessa temporada, um time que dá bastante facilidade ao adversário, a gente viu no jogo aqui no Metropolitano. Inter de Milão, Atlético de Madrid, para mim a Inter era o bicho-papão desse pote 2 e ficou com o Atlético de Madrid. PSV e Borussia Dortmund, o PSV é verdade que faz uma baita de uma campanha dentro da Holanda, mas a Liga dos Campeões também fez bons jogos, mas também mostrou algum tipo de vulnerabilidade. Porto e Arsenal, talvez o Porto também fosse um adversário complicado, dá para tentar entender esse Porto, Napoli, enfim, o Porto dá para colocar nessa balança, e Napoli e Barcelona. Então a gente tem 2 espanhóis enfrentando 2 italianos, o Atlético de Madrid com a Inter e o Barcelona com o Napoli, o PSG sendo o rival da Real Sociedad e o Leipzig, que repito, é um time perigoso, enfrentando o Real Madrid. Para mim, as manchetes aqui da Espanha traziam um sorteio sem sorte, e eu acho que foi sem sorte para os clubes espanhóis, porque pegaram todos os adversários, digamos, os mais complicados, talvez tirando o Porto do pote 2 nesse sorteio das oitavas de final da Champions. Mas esse vídeo aqui é para analisar um pouquinho mais especificamente os duelos de Atlético de Madrid contra Inter de Milão e Real Madrid contra Leipzig. Eu vou começar com o Real Madrid porque vai ser o primeiro time dos espanhóis a entrarem em campo nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid joga o jogo de ida na Alemanha. Todos os espanhóis definem a classificação para as quartas de final jogando em casa, porque todos foram primeiros colocados de seus grupos. Então a gente vai ter Leipzig e Real Madrid no dia 13 de fevereiro, lá na Alemanha, e a volta é em março, no dia 6 de março, no estádio Santiago Bernabéu. Bom, primeiro um pouquinho sobre o Leipzig antes de falar sobre o Real Madrid. É um time que, por que eu caracterizo como perigoso para o Real Madrid? Porque é um time que joga, digamos que de alguma forma, de uma maneira parecida com o que o Real Madrid faz às vezes dentro do seu jogo, né? O Real Madrid, eu sempre falo aqui para vocês, faz vários jogos dentro do mesmo jogo. Porque para mim o Ancelotti é um técnico que observa o rival que ele tem em frente, mas que em muitos casos não abdica da forma como ele quer jogar independente do rival. Então ele é um técnico que equilibra muito isso, ele olha para o rival, mas também ele olha para o que ele tem para dentro, né? O que ele tem no elenco, o que ele tem de melhor, para o Real Madrid vencer os jogos, porque o objetivo do Real Madrid sempre é vencer todas as partidas. E o Leipzig é um time que joga com transições muito rápidas, que o Real Madrid, uma das características desse Real Madrid é jogar com transições muito rápidas, tanto as defensivas como as ofensivas, talvez principalmente as ofensivas, e o Leipzig tem isso como característica também, porque tem jogadores muito velozes.
É um time que, digamos que nos últimos anos vai pegando experiência na Liga dos Campeões, jogando eliminatórias da Champions. É um time que já enfrentou o Real Madrid na Liga dos Campeões e que já ganhou do Real Madrid. Foi no ano passado, em 2022, na fase de grupos da temporada passada, o Leipzig venceu o Real Madrid por 3-2. É verdade que aquele jogo já não valia nada para o Real Madrid, porque já estava classificado para as oitavas de final, mas a gente viu o Leipzig fazer um grande jogo com o Real Madrid e complicar a vida do Real Madrid. Então, eu acho que é um time perigoso. O Real Madrid entra como favorito? Acredito que sim. Eu estou falando hoje no dia 18 de dezembro, ainda faltam quase 2 meses para a eliminatória. Neste momento, vou falar daqui a pouquinho, é um bom momento do Real Madrid e é um momento em que o Leipzig deixou para trás um pouco essa irregularidade na temporada. O Leipzig acumula sequências de várias vitórias, aí 2 ou 3 tropeços, aí várias vitórias, aí mais 2 ou 3 tropeços. Então é um time que às vezes a gente vê fazendo grandes jogos e às vezes a gente vê deixando um pouco a desejar. É um time que o seu principal jogador nos últimos anos, que é o Dani Olmo, deve se recuperar, ele está lesionado para as oitavas de final da Champions, então vai ter algo a mais, mas é um time que tem jogadores do sistema ofensivo muito bem na temporada, destacando o Openda, que é o artilheiro do Leipzig nessa temporada, com exatamente, deixa eu falar os números certos para não errar aqui, com 14 gols em 24 jogos. Ele é o artilheiro do Leipzig até aqui. Lembrando que estou gravando esse vídeo no dia do sorteio das oitavas, tá, gente? Esses números, obviamente, eles vão ser atualizados. O Leipzig, por isso digo, terceiro colocado na Bundesliga, é um time que é verdade que tem um ataque muito poderoso, são 56 gols em 24 jogos, é uma média de mais de 2 gols por partida, porém, é um time que deixa espaços na parte defensiva. São 29 gols sofridos em 24 jogos, ou seja, mais de 1 gol por partida. Falta esse equilíbrio, né, no Leipzig, mas é um time que tem características muito mais ofensivas do que defensivas, como quase todos os times da Bundesliga. E esse Leipzig falta um pouquinho desse equilíbrio, né? Mas é algo que, obviamente, em se tratando de enfrentar o Real Madrid, eles vão estar mais atentos para não deixar tantos espaços nas transições, né? Principalmente nas ofensivas, porque se o Real Madrid rouba uma bola, já era. Mas, repito, é um time que pode ser perigoso para o Real Madrid, porque é um time que tem transições muito rápidas e que utiliza muito a velocidade dos seus atacantes. Então, pode ser um time perigoso para o Real Madrid. Era o pior do pote 2? Não era. Mas é um time que já venceu o Real Madrid na Liga dos Campeões e que, repito, pode representar algum tipo de perigo para o time de Carlo Ancelotti. Neste momento, no dia do sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, a gente está falando de um grande início de temporada do Real Madrid, tá? O time acumula 16 jogos sem perder. Nesse período de tempo, teve muitos jogadores lesionados, principalmente no recorte dos últimos 6 jogos, e o Ancelotti está fazendo um milagre com esse elenco. Teve mais um zagueiro lesionado, o Real Madrid não terá para o jogo, para a eliminatória contra o Leipzig, nem o seu goleiro titular e nem a sua dupla de zaga titular na última vez que ganhou a Liga dos Campeões na temporada 2021 e 2022. Militão se recupera de uma lesão no joelho e o Alaba se lesionou também ligamento cruzado e Courtois também ligamento cruzado. Então o Real Madrid não vai ter essas 3 peças fundamentais. Vamos ver o que vai ser o mercado de janeiro, mas muito provavelmente o Real Madrid vai trazer um zagueiro, porque não pode, daqui até o final da temporada, ou pelo menos até a volta do Militão, só contar com 2 zagueiros no time principal, o Rüdiger e Nacho. Então vamos ver como é que o Real Madrid vai chegar em termos de reforços para essa eliminatória da Champions. Vinícius Júnior e o Camavinga já devem ter voltado e já devem estar totalmente recuperados. Enfim, o Real Madrid vai recuperando os jogadores do departamento médico, mas é importante dizer que no dia do sorteio, o Real Madrid vive um grande momento. Os jogadores que não se lesionaram, os que o Ancelotti tem à disposição, estão entregando bastante. Então, muito mais no dia do sorteio, muito mais o Leipzig se preocupa com o Real Madrid que o Real Madrid com o Leipzig. Mas repito, o Leipzig é um time perigoso e o Real Madrid precisa estar atento. Ponto positivo para o Real Madrid é que ele define a eliminatória em casa, assim como o Atlético de Madrid, que para mim pegou o rival mais complicado do pote 2. Repito, eu estou falando pelo que estou me baseando para as opiniões que estou dando junto às informações neste vídeo.
ao que a gente viu nesse início de temporada até o dia 18 de novembro. Para mim, a Inter de Milão era o adversário mais complicado do pote 2, mais até que o PSG. É verdade que o PSG tem individualidades que podem resolver jogos, mas a Inter de Milão coletivamente, como diz a Clara Albuquerque, cresceu ainda da última temporada, foi finalista na última Champions, tem um sistema coletivo de jogo muito automatizado já, tem um meio de campo sólido, uma defesa que sabe o que tem que fazer e um ataque que está funcionando muito nesse início de temporada da Inter de Milão. São 22 jogos e apenas uma derrota dessa Inter. Essa Inter que marca muitos gols e sofre pouquíssimos gols. Principalmente no campeonato italiano, que é onde a Inter está focando mais nesse início de temporada. Ela é líder do campeonato italiano, tem apenas uma derrota em 22 jogos, mais de 2 gols marcados por partida e tem uma dupla de ataque que está voando essa Inter. Lautaro Martinez, 17 gols em 22 jogos e Thuram, 8 gols em 22 partidas. Os dois somam 25 gols em 22 jogos até aqui com a Inter de Milão e são a preocupação do sistema defensivo do Atlético de Madrid. Por quê? Porque o Atlético hoje é um time mais propositivo, que quer ficar mais com a bola, que cria mais jogadas ofensivas, é um time muito mais vertical, que chega muito mais na área do adversário, que bota muito mais jogadores para atacar do que para defender, o que faz com que as transições precisem ser muito ajustadas nesse time do Atlético de Madrid para não ser pego de surpresa. Se a Inter tem uma dupla de ataque que pode preocupar o Atlético tem uma dupla de ataque que pode preocupar a Inter. Álvaro Morata tem 13 gols em 22 partidas, na Liga dos Campeões é um dos artilheiros com 5 gols marcados, e Antoine Griezmann tem 14 gols em 22 jogos, mentira, o Morata tem 21 e o Griezmann em 22 jogos, os dois juntos têm 27 gols em 22 partidas, mais gols do que o Lautaro e o Thuram, e se o Lautaro e o Thuram podem causar problema para a defesa do Atlético, Griezmann e Morata podem sim causar problemas para a defesa da Inter de Milão. As duas equipes jogam de uma forma talvez bastante espelhada, né? Com alas que vão até linha de fundo, com um meio de campo que procura ser sólido e ao mesmo tempo criativo, com um sistema defensivo que sempre é, digamos, a base, a estrutura dos dois times, né? O Atlético de Madrid, por mais que queira jogar mais com a bola, é um time mais propositivo e que vai mais para o ataque, é o segundo melhor ataque dessa fase de grupos da Liga dos Campeões, somente atrás do Manchester City, 17 gols marcados em 6 partidas. É um time que ainda se preocupa muito com defender. Então, o mais provável é que os dois times entrem em campo não tentando sofrer gols, né? Mas também, no momento em que abrir alguma coisa, vai abrir, porque são dois times que também sabem atacar hoje, né? Essa Inter sabe atacar e esse Atlético de Madrid também. Eu espero um grande duelo, para mim, assim, em termos de equilíbrio, talvez seja o mais equilibrado. A gente não sabe o que vai acontecer nesses 2 meses, não sabemos, mas em termos de expectativa de ter um duelo equilibrado nas oitavas de final da Champions, é esse entre Inter e Atlético de Madrid. O ponto positivo para o Atlético de Madrid, que eu também coloco como ponto positivo para o Real Madrid, talvez para o Barcelona e para a Real Sociedade também, que é que define a eliminatória em casa. O Simeone é um cara que sabe muito bem jogar com isso, né? E o Atlético de Madrid, se a gente for falar de momento jogando em casa nesse dia 18 de dezembro de 2023, é muito bom do Atlético de Madrid. São 20 jogos consecutivos só vencendo no Metropolitano. É um time que voltou a ser muito forte em casa e é um time que vai tentar dificultar a vida dessa Inter de Milão nas oitavas de final da Champions. Atlético de Madrid e Inter jogam, deixa eu não falar nada errado aqui, já vou falar porque o computador agora foi-se. Jogo de ida no dia 20 de fevereiro no San Siro e jogo de volta no dia 13 de março aqui na capital espanhola no estádio Metropolitano. A Liga dos Campeões, as oitavas de final, temos aí pouquinho menos de 2 meses para preparar esses confrontos, mas a expectativa sempre é grande, porque temos grandes duelos e uma expectativa de termos muitos bons duelos nas quartas e nas semifinais da Liga dos Campeões, porque se em teoria todos os, entre aspas, favoritos que estamos imaginando que possam avançar nos seus grupos nessa Liga dos Campeões, podemos ter grandes quartas de finais e grandes semifinais nessa Liga dos Campeões 2023-2024. Bom,
Se chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os palpites já aqui embaixo, tanto para os jogos dos dois times aqui de Madrid, como para jogo Barcelona e Nápoles, como para jogo PSG e Real Sociedad, enfim, para todos os duelos dessa fase de grupos da Liga dos Campeões. Volto no próximo vídeo, um beijo para vocês.